que eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês, tá bom? Bom, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo que foi feito durante um procedimento cirúrgico, tá? E esse vídeo, ele foi feito, né, com o objetivo da gente observar o comportamento de uma diástase. Então, foi durante um procedimento de abdominoplastia, tá? E durante esse procedimento de abdominoplastia, o médico utilizou um bisturi elétrico para fazer uma eletroestimulação muscular. Então, ele vai estimular um lado da diástase do músculo, vai estimular o outro do músculo, né? E depois ele vai estimular o meio, que é o local que existe a diástase, que é o local que ele vai suturar. Por que eu trouxe esse abdômen aberto para mostrar para vocês? Porque a maioria dos meus telespectadores realmente são profissionais, né? São poucos leigos. E eu estou fazendo essa introduçãozinha antes, exatamente para que vocês possam perceber, né? Visualizar na realidade o que é uma diástase realmente, né? O que é uma diástase propriamente dita. Gente, cadê vocês? Cadê vocês? Estou tentando virar aqui a tela. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela. A pessoa não sabe virar a tela. Pronto, aqui. Ó, esse é um vídeo, tá? Feito durante um procedimento de abdominoplastia. Vou dar o play aqui para vocês verem. O médico tá, ó, estimulando um lado, existe contração muscular do outro. E esse meio aqui, ó, daqui para cá, ó, é onde existe a diástase. E aí o médico vai estimulou um músculo ao outro, e quando ele vem aqui na área da diástase, não existe movimento, né? Então, essa paciente, ela tem um lado do reto abdominal aqui, um lado do reto abdominal para cá. Essa diástase dessa paciente tinha 20 centímetros. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque aí vocês podem imaginar o comprometimento dessa diástase, né? Qual é o grande comprometimento da diástase? É porque quando existe nessa nossa cavidade aqui abdominal, né? Essa cavidade abdominal, ela tem pressões, né? Esse é o núcleo do nosso corpo. E essas pressões, elas precisam ter um processo nelas que se chama coativação. O que é isso? Toda vida que eu aumento essa pressão nessa cavidade, existem músculos na parede abdominal, do cinturão abdominal, e existem músculos do assoalho pélvico, né, que equilibram essa pressão. Isso se chama coativação. Quando a mulher tem aquele distúrbio que eu mostrei no vídeo para vocês, né? Quando a mulher tem aquela diástase, né? Desse tamanho, por exemplo, ela tem uma alteração. E essa alteração, ela compromete todo o corpo da mulher, toda a estabilidade do corpo da mulher. E essa alteração ela vai repercutir na zona que a mulher tem de maior debilidade, que se for a parede abdominal, ela vai ficar cada vez com essa barriga mais estufada, com aquele aspecto de botijão de gás, que se for o assoalho pélvico, ela vai ter problemas futuros, como, por exemplo, incontinência urinária, prolapso, que é a queda dos órgãos. E se for, por exemplo, a coluna, a gente vai ter problemas aí como hérnias discais, hérnias, compressão nervosa, prolapso discal, enfim. E o que a gente tem que entender quando a gente fala de diástase, tá? É que a gente precisa, uma das grandes coisas que a gente tem que trabalhar é a fáscia, sem sombra de dúvida, né? Porque essa linha alba, essa diástase, ela é composta de tecido aponeurótico e a gente tem que trabalhar o tônus também. Vamos ver esse outro videozinho aqui, ó. Esse homem, quando essa mulher maravilhosa vem correndo, ele consegue botar a barriga dele para dentro e ficar chapado. Mas quando ela passa, ó, foi-se embora, né? A barriga chapada do homem. Isso porque, gente, tônus é diferente de força. Esse homem tem força. Tanto tem força que ele consegue botar a barriga lá dentro, né? Que ele consegue deixar aquela barriga retinha. Mas ele não tem tônus, que é um estado de pré-contração muscular. O que é o tônus, gente? É aquele mecanismo involuntário. É aquilo que acontece para manter, por exemplo, a nossa postura em pé. Para manter a nossa postura em pé, existem músculos que estão trabalhando e a gente não está conscientemente mandando. Volta para esse gráficozinho. Então, quando a gente está em pé, existem músculos que estão trabalhando de maneira inconsciente que a gente não está mandando, né? E esse processo de coativação mantém na realidade, o equilíbrio do nosso corpo.
Na mulher em especial, ó, essa é uma mulher aqui com prolapso, com queda dos órgãos. E aí, quando ela faz um abdominal convencional, ó, vou voltar o videozinho para vocês verem. Quando ela faz um abdominal convencional, ela joga todas essas estruturas para baixo porque ela não tem coativação. Por isso que ela tem problemas futuros. Essa mesma mulher, quando faz aqui, por exemplo, um abdominal que trabalha tônus e que reposiciona os órgãos, que no caso é hipopressivo, ó, esse órgão hipopressivo. Mas o hipopressivo, ele não é a primeira escolha quando o quesito é diástase. A primeira escolha quando o quesito é diástase é a gente devolver o que a gente chama de neuroeducação, a mulher ter consciência corporal, a mulher ter consciência daquela musculatura, a mulher ter controle sobre essa musculatura. Tá? Então, nessa live de hoje com a Amandinha, né, a gente ficou de mostrar para vocês quais são as maneiras que a gente tem de avaliar essas diástases. Quais são as maneiras que a gente tem de avaliar essa diástase, né? Então, o primeiro teste, o mais conhecido, é esse teste aqui da distância entre o reto abdominal. Esse teste, tá, gente? Ele pode ser feito com paciente deitada, tá bom? E a paciente pode ficar com a perna esticada ou flexionada, tanto faz. O que importa é que a gente faça um movimento, que nesse caso ela está simulando um abdominal, para que aumente essa pressão, para que aumente a pressão abdominal. A gente aumenta essa pressão quando a gente diminui esse espaço. E aí a gente vai pegar os polegares, as mãozinhas, os dedinhos nessa posição e vai palpar essa região central do abdômen para verificar se existe espaço entre aqueles dois músculos que a gente observou lá durante o procedimento cirúrgico. Essa distância, ela também pode ser visualizada através de um caliper, que é aquele equipamentozinho que a gente usa lá nos designs de sobrancelha, através do ultrassom e através da ressonância. Mas a gente sempre precisa que o paciente tenha um aumento de pressão para que a gente consiga realmente, né, verificar essa distância. Essa distância, tá, é o menos importante quando o quesito é diástase. Por que eu estou falando isso? Porque como é a maneira mais conhecida de se avaliar a diástase, muitas pessoas acham que é a maneira mais importante, mais interessante de se avaliar a diástase. Só que essa medida é uma medida relevante sim, porque se existe essa distância, existe a diástase, mas ela não é a mais importante. Mais importante do que isso é a gente verificar outras coisas que a gente vai ver agora. Porque a cliente pode ter essa distância de 2, 3, 4 centímetros e ter uma barriga baixinha, chapadinha, e ter uma barriga funcional, tá? E não perceber tanto a parte ruim de se ter essas diástases, porque se tem uma diástase funcional, tá bom? Então, vamos lá para o segundo teste que a gente realiza quando a paciente tem diástase. O segundo teste que a gente realiza quando a paciente tem diástase, ó, se chama competência abdominal. Geralmente a gente faz com a paciente em decúbito dorsal, ou seja, a paciente está deitada, e a gente pede para essa paciente tossir. E aí, quando ela tosse, a gente observa como é o comportamento dela no abdômen, do abdômen. Por quê, gente? Porque a tosse, ela é um aumento de pressão. Então, quando eu boto aqui, ó, tosse paciente, eu observo como é esse movimento do abdômen, ó. Vocês estão vendo que o abdômen dessa paciente, ele se projeta, ele se joga para cima, né? Isso significa que essa musculatura, ela não está se ativando para sustentar esse aumento de pressão. Então, nós chamamos esse abdômen de incompetente, porque ele não tem capacidade de conseguir equilibrar essa pressão, de conseguir coativar, de responder a nível muscular para se defender desses aumentos ou equilibrar esses aumentos de pressão. Outra maneira, olha aqui nessa outra paciente. Essa paciente aqui, ela tem um abdômen funcional. Então, quando ela tosse, ó, o abdômen dela, baixa. Ele segura e baixa. Ele até sobe um pouquinho, mas ele segura e responde. Vocês estão vendo a musculatura respondendo, ó. Vou botar de novo para ela tossir, ó. Segurou. Abdômen responde. Mãozinha dela nem se mexe. Isso é um abdômen competente, tá? Então, abdômen incompetente, para vocês verem, diferença do movimento, ó, ela chicoteia, ela não defende, o abdômen vai como um chicote, ó. Tá vendo? Ó, tosse.
Ela joga, ela projeta. E no abdômen competente, ó, essa mãozinha nem se mexe, nem sai do canto. E você vê nitidamente a musculatura, ó, ativando e se defendendo, tá bom? As duas pacientes têm diástase. Só que essa daqui tem um abdômen funcional, competente, e a outra não. Aí, outra maneira, outra coisa que a gente verifica quando a gente trabalha diástase é a competência perineal. Não vou entrar nesse quesito agora, mas o teste é bem similar ao teste, né, que a gente realizou agora de competência abdominal. A gente vai pedir para a paciente tossir e aí ela vai verificar, geralmente a gente faz sentada com a paciente sentadinha ou deitada naquela mesma posição do teste anterior, ela vai tossir e vai verificar o comportamento do ânus dela. Se quando ela tosse, ela sente o ânus subir, se quando ela tosse, ela sente o ânus descer, ou ela não sente nada, porque ainda tem essa opção da paciente não sentir nada, da paciente não ter, né, essa percepção. Outro teste que a gente realiza, então a gente já viu o teste da distância, que é aquele que a paciente deita, ó, e vê a distância, aumenta a pressão e vê a distância. A gente já viu o teste da competência abdominal e a gente já viu o teste da competência perineal, né? Só falei para vocês como é que ele acontece. Outra coisa que a gente testa é a funcionalidade. O que é a funcionalidade? É quando a paciente tem esses aumentos de pressão durante atividades básicas, como levantar, deitar, segurar um peso, como é que esse abdômen se comporta, né? Então, quando a paciente, por exemplo, essa aqui é uma diástase, deixa eu ver aqui, ó. Essa paciente está só levantando, ó. Levantou, olha o que acontece. A linha sobe, tá vendo? Ela não consegue sustentar esse conteúdo abdominal. Essa diástase dessa paciente é totalmente afuncional, porque quando a paciente aumenta essa pressão, olha o que acontece, gente, ela não consegue deter, ela não consegue segurar, ela não consegue sustentar esse aumento de pressão, tá vendo? Ó? Tanto que ela joga o conteúdo da cavidade abdominal para fora. Se você observar, essa paciente tem hérnia. Vamos ver outra paciente agora, uma paciente bem magrinha, né? Vamos ver como é que se comporta, ó. Ela sobe, ó, faz o aumento de pressão, olha o que acontece, ó. Você consegue ver, né, observar que sobe o conteúdo, ok? Olha aqui na foto, ó. Conteúdo sobe. Então, essa diástase é o que a gente chama de afuncional. Então, você vai pedir para a paciente fazer uma prancha, para a paciente fazer um abdominal, fazer qualquer coisa que aumente essa pressão abdominal e vai ver a funcionalidade. Então, você já viu a distância, você já viu a competência abdominal, você já viu a competência perineal, você já viu também a função desse corpo, como é que funciona diante do aumento de pressão. Eu peguei esse vídeo aqui da Gabriela Pugliese para vocês verificarem aqui a funcionalidade da parede abdominal da Pugliese fazendo um exercício. Vamos ver o que acontece. Olha aí. Estão vendo a diástase da Pugliese? Olga, meu Deus, Pugliese nunca teve filho e ela tem diástase, gente. Treino inadequado ou excesso de treino em determinados músculos favorecem a diástase em pacientes que nunca tiveram filhos. Homens podem ter diástase, crianças podem ter diástase, ex-obesos têm muita diástase. Então, a diástase, ela não é um comprometimento único de mulheres que tiveram filhos, tá? A diástase, ela acontece mesmo se a pessoa nunca tiver filhos. Bom, então, além da funcionalidade, outra coisa que a gente vê é a tensão. É quando a gente coloca os dedos lá no meio da linha alba, se essa diástase, se essa linha alba, se esse tecido conjuntivo, deixa a gente enfiar os dedos lá dentro. Olha aqui essa tensão dessa linha alba aqui, ela é zero tensão, porque ó, até a pele da paciente entra na linha alba. Até a pele da paciente consegue invadir a cavidade abdominal, entre aspas, tá? Olha essa outra paciente aqui que eu trouxe, a paciente só se mexendo, o que que acontece, ó? Tá vendo, ó? Abre o buraco, a pele entra.
Olha, ela enfia a mãozinha, os dedinhos, ó, e ela consegue invadir. Essa cavidade abdominal está totalmente desprotegida, né? Essa linha alba não tem nenhuma tensão. Então, a tensão da linha alba e a função da linha alba, elas são as duas coisas mais importantes de ser trabalhada, mais do que a distância, né? A gente pode permanecer com uma distância dessa linha considerável desde que ela tenha tensão e função, desde que quando ela aumente a distância, né? Quando ela aumente essa distância, ela consiga realmente proteger essa cavidade abdominal desse aumento de pressão, coativar, que é o que a gente busca, coativar, tá? E um outro teste, e o último, né, que a gente faz, é o teste que a gente chama da compressão ativa. Ó. Se vocês olharem essa paciente, ela está com o abdômen relaxado e com o abdômen contraído. Quando essa paciente vem buscar a gente na clínica, tá, gente? Ela vem buscar a gente dizendo assim, eu tô cheia de gordura. Eu faço alguma coisa para trabalhar essa gordura, porque tá horrível. E aí você pede para o paciente contrair a barriga e você vê o que ela realmente tem de gordura e o que é hipotonia muscular, o que é falta de tônus muscular. É lá a barriga daquele senhorzinho, que a gente estava lá com aquele senhorzinho, quando passou a mulher bonita, ele consegue ter força, mas ele não tem tônus, ele passa o resto do dia, e essa paciente aqui também, com essa barriga estufada, com essa barriga dilatada, porque ela não tem tônus, que é um estado de pré-contração muscular, ela não consegue manter o abdômen dela o dia todo posicionado dessa maneira. E como ela já foi mãe, provavelmente ela tem um posicionamento ruim dos órgãos também. Então a gente tem que reposicionar esses órgãos para que a gente possa devolver esse posicionamento, né? Uma das coisas que a pessoa me pergunta muito, né, quando tem diástase, é se vai passar o resto da vida sem fazer abdominal convencional, prancha, se não vai poder nunca mais fazer atividade física correta. Essa sou eu, tá? No mesmo dia, olha, tô com a mesma roupa. E aqui eu fiz uma prancha, ó, errada. Aí nessa prancha errada, o que que apareceu bem aqui, ó? A minha diástase, estão vendo? Ó, aqui no meu abdômen superior, eu tenho uma diástase de 3,9 centímetros. Então, se eu for fazer a minha prancha durante todo o movimento, jogando essa pressão para cá, ou seja, fazendo esse movimento errado, ou se o paciente for fazer isso, ele vai piorar essa diástase. Ele vai cada vez mais fragilizar essa linha alba, diminuir a tensão dessa linha alba, né? E, consequentemente, piorar essa diástase. Se a minha paciente tiver capacidade, olha a segunda foto, eu sustentando, ó, sem deixar essa pressão sair nem para o meu assoalho pélvico, nem para a minha linha alba. Se a paciente tiver capacidade de manter esse exercício com todo esse para o paciente, tá, gente? Tem que reeducar o paciente, o nome disso é neuroeducação. Então, se a nossa paciente consegue manter a atividade fazendo o movimento correto, não tem problema dela se executar. Se exercitar todos os nossos músculos, embora eles tenham fibras predominantes, né? Eles tenham fibras predominantes. Gente, a Amandinha acabou de me dizer que está entrando. Eu vou entrar agora lá com ela, tá? Provavelmente vou repetir algumas coisas e vou entrar lá com ela na live dela, tá bom? E até já já. Vão lá, corram lá, amanda.eu, tá? Desculpa, eu comecei porque ela se atrasou um pouquinho, mas a gente vai voltar para lá, tá bom? Beijos! Ei, amiga! Oiê! Eu sou uma pessoa agoniada, né? Desculpa eu não te responder, porque eu tava com a Helena e ela tá numa fase muito difícil de dormir, amiga. Eu tô desde 7 horas tentando fazer ela dormir. Eu imagino, eu te dormiu entendo só agora. perfeitamente. Tá no salto dos 4 meses, sabe? Sei. Nossa, terrível! Meu Deus, parece que nunca vai passar. Eu não sei você, mas você vai ver, Amandinha, que tem dias quando a gente tá mais cansada, quando a gente mais quer que eles durmam, eles não vão dormir. Eles querem conversar, brincar. Tá, assim, é impressionante. Ela não tá querendo dormir de jeito nenhum. E eu tô aqui, mas tá certo, tudo certo.
E aí, amiga? Você tava falando lá? Foi, eu achei que era 21, eu não sei por que na minha cabeça tava 21, aí começou a me dar um desespero quando foi 21 e 15. Mas eu vi, eu tava de olho no WhatsApp, Ai, que bom. Eu vi que você falou também sobre algumas coisas, né? Importante, estava olhando lá, acompanhando. A Cami tá aí já. Ai, que linda. Arroz gente, com deixa ovo, eu falar né? pra vocês. Arroz com ovo. Ah, adoro. A Olga, ela é uma pessoa, assim, além de ser linda por fora, ela tem um coração, assim, gigante, sabe? Ai, A Olga, eu já conheço o trabalho dela há muito tempo, porque a gente tem uma linha de raciocínio, assim, que eu concordo com tudo que ela fala, absolutamente tudo. A Olga mandou para mim, né, o curso dela que eu fiz online e assim, fantástico. É um método de reestruturação, né, de reabilitação pós-parto. Porque, e eu fiz em mim também, eu usei a técnica dela, usei a cinta que ela me mandou, que foi primordial no meu parto. E ela tem uma linha de raciocínio sobre diástase que eu já fiz curso voltados para diástase, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar com tanta clareza e com tanta sabedoria como a Olga. Então, assim, a gente casou esse assunto, porque eu sei que é um assunto que todo mundo precisa saber, que é a respeito de diástase. O curso dela ministra curso online, né, Olga? E eu acho que todo mundo tinha que fazer, porque a gente confunde, Olga, ainda confundem muito a questão de gordura com diástase. E aí tratam errado, a paciente fica frustrada, o aluno fica frustrado. Como avaliar uma diástase e que tem tratamentos, sim, né, Olga? Tem sim. Depois disso, eu fiquei até sem graça. Obrigada, Amandinha. Muito obrigada. Gente, eu fico muito feliz. Eu não conheço a Amanda pessoalmente, mas é uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo. Eu já tentei várias vezes fazer o curso dela, mas quando a gente dá muitos cursos, sempre bate data com data, né? E assim, eu acho fantástico, porque eu acompanho, eu acho que é uma parte boa das redes sociais, ela aproxima pessoas, né? Você acaba, principalmente quando a pessoa passa muito do seu dia a dia, a gente parece que se sente íntimo, assim, né? Você é amigo, eu sou sua amiga, conheço a família inteira. Exatamente. Quase isso. Então, assim, a recíproca é 100% verdadeira, Amandinha, assim. Eu acho que você é uma profissional fantástica. Eu acho que você tem, assim, alunas que são apaixonadas por você. Isso não é de graça, entendeu? Isso não acontece. Um aluno, eu sou docente da universidade, eu sou docente, eu dou aula de hipopressiva, eu dou aula de RPP, e eu sei que para a gente conquistar um aluno, a gente precisa ser muito verdadeiro, muito transparente e ser muito fiel com o que a gente entrega, né? A gente tem que entregar muita coisa boa, principalmente quando é profissional, né? Quando é o profissional que vai ali cheio de expectativa de fazer um método, de fazer alguma coisa para ter retorno, né? Então, eu vejo muito isso nas suas alunas e eu estou muito feliz de estar dividindo essa live com você, por essa oportunidade. Então, eu queria lhe agradecer demais. Então, vamos lá para o que interessa. O Instagram é seu, quando você quiser. Obrigada, amor. Sua filha é linda, a Helena é uma gracinha. Depois eu vou mostrar, eu vou apresentar o Arthur para ela depois. Ai, sim, pode, eu deixo. Deixa, olha, ele é um menino muito bem criado, viu? Eu imagino. Gente, a Olga, ela tem muita coisa para falar para vocês, tá? E antes disso, eu queria pedir, Olga, para você explicar para as meninas a diferença realmente de diástase e gordura nessa avaliação que a gente faz. Certo. Mostra pra gente. Então, vamos lá. Vou virar aqui minha câmera, tá? Eu trouxe essa foto, essa fotinha aqui para vocês, para mostrar o que é. Geralmente a paciente chega pra gente assim e diz: nossa, doutora, eu tô cheia de gordura, minha barriga tá estufada, tá horrível, eu tô com essa pança quando eu me sento, esse negócio grande. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para isolar nessa parte muscular é pedir para a paciente fazer uma contração ativa. Então, na hora que a paciente faz uma contração ativa, essa aqui é no mesmo dia, na mesma hora, na hora que a paciente, contrai a barriga, você percebe que o que a paciente tem de gordura realmente não é tudo isso,
né? É muito pouco. Que o que essa paciente tem é o que a gente chama de hipotonia muscular. Essa paciente, ela não consegue manter essa barriga, esse músculo posicionado dessa maneira. Ela só consegue manter essa musculatura relaxada, porque ela não tem o que a gente chama de tônus muscular. Eu gosto muito desse videozinho desse senhor, porque mostra muito bem a diferença de tônus e força. Olha, quando essa mulher linda, maravilhosa vem passando, ele esguia a barriga, bota a barriga lá dentro, então ele tem força. Se eu pedir para ele segurar e contrair, ele tem força. Mas ele não tem tônus, ó, porque quando ela passa, olha o que acontece. O tônus foi embora. O que é o tônus? É um estado de pré-contração muscular e é algo inconsciente, ou seja, para a gente manter inconsciente, para a gente manter a nossa postura em pé, por exemplo, existem músculos que estão trabalhando e a gente não está pedindo contrai abdominal, contrai paravertebral, contrai glúteo, não. Isso está acontecendo por um reflexo para manter a nossa postura. São músculos antigravitacionais que estão trabalhando ao longo do nosso dia e a gente não está mandando. Contrai músculo, ele está contraindo de uma maneira inconsciente. Então, quando a gente quer devolver, quer dar essa barriga negativa, quer devolver esse aspecto de abdômen igual da Amanda, a gente tem que trabalhar o tônus, né? A gente tem que fazer com que essa musculatura tenha resistência para que ela se mantenha bem posicionada, né? Quando a gente fala de diástase, esse aqui é uma abdominoplastia, tá, gente, que está acontecendo. Além de resistência, ela precisa ter tensão de linha. Ela precisa que essa distância entre os músculos, ela tenha uma linha de tecido conjuntivo forte e responsivo. Porque diferente dos nossos membros, no nosso abdômen, a gente não liga o músculo ao osso, a gente liga o músculo à face, ao tendão, aos tendões, à aponeurose. Então, esse é um vídeo de uma cirurgia de abdominoplastia, ó, que o médico vai pegar um bisturi elétrico e vai jogar uma descarga no músculo do lado direito, joga uma descarga do músculo do lado esquerdo, ó. Estão vendo, ó? Músculo responde de um lado, músculo responde de outro. E daqui para cá, ó, é a diástase dessa paciente. Ela tem mais de 20 centímetros. Então, enorme, quando ele né? estimula, Nossa. exatamente, quando ele estimula essa diástase, ela não contrai, ela não tem função, ela não protege, ela é como se fosse um tecido esgaçado. Então, assim, ela não consegue deter esse aumento de pressão. Olga, é interessante a gente falar também que existem casos que são cirúrgicos, né? Aqueles casos mais extremos, existem casos que são cirúrgicos. Tem um limite. Tem muita coisa que dá para tratar, gente. Eu acho que a maioria, né, Olga? Na realidade, a gente consegue um tratamento bacana. Principalmente se for recente, né? Se for pós consegue recuperar, quando eu falo recente, eu tô falando aí até 6 meses pós-parto, a gente consegue recuperar até a barriga da mulher melhor do que o que ela tinha. Eu tenho muitas pacientes que dizem, nossa, eu nunca tive essa barriga, né? Como é que pode? Então, isso é verdade. A gente consegue... A minha experiência é essa, sinceramente. Hoje, a minha barriga... É porque talvez a gente cuida mais, né? Passa a ter essa noção, nossa... Se eu não me cuidar, vai ficar péssimo. Então, hoje eu me enxergo assim. E é interessante a gente pegar essa gestante já para fazer um pré-tratamento, né? A gente usar um MAF ali, fazer um trabalho para ela mesmo, com as respirações que é possível, até o limite dela, né? Exatamente, porque aí você fideliza esse paciente para você até no pós-parto. Gente, né? A mulher grávida e a mulher no pós-parto é uma excelente cliente para nós, porque ela passa pelo menos aí 7 meses grávida e ela passa pelo menos 6 meses depois que ela ganhou o bebê, ou seja, essa mulher passa 1 ano com a gente. Se você fidelizar, se ela confiar, né, em você, se ela confiar como você como profissional, porque lembra bem, o grande lance da gestante do pós-parto é que as mulheres têm medo de 2 coisas. Primeiro, dos procedimentos que a gente faz interferir na amamentação, né? Então, as mulheres têm muito receio de usar produto que passe para o leite, de fazer equipamento que possa aumentar algum tipo de conteúdo a nível de leite. E segundo, né, essas mulheres, elas têm medo de, na gestação, fazer coisas erradas que possam induzir um parto prematuro ou alguma alteração. Se você tiver conhecimento para conduzir essa mulher de uma forma segura, ela se entrega para você, totalmente. Porque, gente, a mulher no pós-parto,
Saiu um artigo agora de 2020, eu vou te mandar, Amandinha, para depois você Manda. passar aí para os profissionais, que a insatisfação corporal da mulher no pós-parto é um artigo de 2020, tá? Ele compromete a mulher a níveis, aumentando níveis de depressão pós-parto, mas também interferindo na relação da mãe com o bebê, tá? Isso por a mulher estar se sentindo feia. E aumenta o índice de obesidade da criança. Tem noção? Nossa, como é amiga. importante a mulher estar se sentindo bem, a mulher ter sanidade mental, e uma das melhores maneiras de você ter sanidade mental é você estar satisfeita com você mesma, né? Para que você possa cuidar dos seus filhos, do seu marido, para que você possa passar coisas boas. Isso acontece por epigenética, tem noção? Então, assim, nossa, a gente que coisa, precisa tomar cuidado. Mas tem muito a ver, amigo, tem muito a ver, porque a mulher no pós-parto, ela está suscetível a uma alteração hormonal, assim, né? Só quem passa louca, que sabe. né? Muito louca. Se olha e não se vê bonita, e não tá dormindo, e não come direito, só come, a comida já esfriou, não sente vontade, prazer de nada, né? E é exatamente, assim. Exatamente. É complicado. Então, é um público que a gente tem que cuidar com carinho. Essa que é a palavra para o pós-parto, é cuidado, sabe? E a gente trabalha com as mãos, né? O MAF, por exemplo, é toque. Olha aí, é o que elas precisam, gente. É o que elas precisam ser cuidadas. A mulher se olha no espelho, ela não tem identidade, ela virou mãe, ela deixou de ser a mulher que trabalha, ela deixou de ser a mulher, né, esposa, ela deixou de ser a mulher que malha, que tem uma rotina de vida, e ela virou mãe. Mãe. Entendeu? Então, e é lindo, mas ao mesmo tempo a gente se sente mal e se sente culpada por se sentir mal, e é um misto, turbilhão, né, de emoções, né? Um turbilhão de emoções, exatamente isso. E aí, gente, para vocês, assim, terem uma ideia da importância do nosso trabalho, né? De mostrar que existem caminhos, que existe tratamento. O MAF, por exemplo, você pode fazer no dia seguinte que ganhou o bebê, seja cesárea, seja vaginal. Fiz, inclusive. Não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Não tem, gente. Então, não assim, tem. E é só benefícios. Só benefícios. Olga, o seu protocolo, né? Quanto tempo que as meninas, depois do parto, podem utilizar? A gente começa com as técnicas respiratórias, né? Então, parto cesariano, ou seja, que teve cirurgia, a gente começa com as técnicas respiratórias a partir de 15 dias pós-parto. E parto vaginal, a gente pode começar no dia seguinte. Então, a paciente que eu venho acompanhando lá, desde a gestação, no dia seguinte ela já começa, entendeu? Por isso que é interessante esse acompanhamento da gestação, porque aí a mulher sabe o que ela vai fazer pós-gestação, e naquele momento em que ela tá mais atribulada, que é tudo muito tenso, que não tem horário ainda, ela tem a orientação para fazer. Entendeu? E quem trabalha em domicílio pode ir também fazer em domicílio com essa paciente. Isso, e comigo, eu comecei, gente, o trabalho respiratório que a Olga ensina no curso dela, e eu já tinha aprendido porque eu tinha uma base, né, do low pressure, mas eu aprendi muito mais no curso dela e fiz logo depois que eu pari, mas logo depois mesmo, porque à noite depois a gente não dorme, né? E eu fiz logo depois. Sabe o que aconteceu? Que foi impressionante? As pessoas iam me visitar e falavam assim, menina, mas a sua barriga, cadê? Porque fica inchada, né? E aquele sangue, né? Aqueles coágulos que vão saindo, foi muito mais rápido. A minha recuperação foi muito mais rápida. Era impressionante. Só quem vivenciou sabe. Não tive diástase, graças a Deus. Tive um pouquinho, mas já retornou, sabe? Uma coisa muito sutil. E provavelmente, Amandinha, na sua próxima gestação, né, você vai ter uma gravidez muito mais saudável. Porque o que acontece na maioria das mulheres... na próxima, daqui a pouco... Calma, né, Olga? Da minha primeira para a minha segunda, eu esperei 4 anos, de tanto que foi muito movimento, né? É traumático. É meio traumático, né?
Mas eu nem falo disso, porque às vezes eu falo isso, a pessoa diz, nossa, você é fraca. Eu disse, gente, pois eu sou muito forte, mas para isso eu fui muito fraca. Então é interessante por isso, porque geralmente as mulheres chegam e dizem, nossa, minha primeira gestação, voltei o corpo rapidinho, foi ótimo, mas a segunda me destruiu, não voltou. Sim, exatamente. Mas por quê? Porque não teve a reabilitação da primeira. E aí ela pega um tecido que sofreu e que não se reabilitou e, puf, outra gestação, né? E aí, como ela não... Eu costumo dizer que o pós-parto, o tratamento pós-parto, a reabilitação, deveria ser igual ao pré-natal. A gente deveria ter pré-natal e pós-natal. Porque o pós-natal da mulher é assim, olha, eu volto com 30 dias para eu te ver, olha, se tá ótima, tá bem, tá tudo ok, perfeito, ótimo. Se fez uma cirurgia, no máximo, olha lá a cicatriz, pode dar, Posso, doutor? Posso? Tô liberado? Posso fazer a caminhadinha? Sabe o que é interessante de falar nesse sentido do pós? É o seguinte, você pode até... minha genética é boa, eu voltei com o corpo rápido, mas sabe o que acontece com a musculatura, que a gente está falando especificamente? O nosso abdômen, com a postura que a gente adota, carregando o bebê, né, amamentando, segurando o bebê ali, ninando o bebê, gente... Você ter ideia, Amanda, são 15 dias para o músculo, de acordo com a literatura, para o útero voltar para o seu tamanho original. E são 45 dias, por isso que o nome é quarentena, né? Para essa musculatura voltar para a posição original. Se com 45 dias a barriga da mulher não está do jeito que era, é porque existe aí um retardo de retorno, entendeu? E amiga, existe um hormônio, né, que está muito relacionado a isso, não é verdade? A relaxina, né? A relaxina. Exatamente. E aí tem outra coisa. Meninas, exatamente. Amiga. Aí tem outra coisa péssima que acontece, que é com 30 dias, geralmente 40 dias, o médico diz assim, ó, pode voltar a fazer atividade física. Aí a mulher tá entupida de hormônio de relaxamento ainda, não posicionou essa musculatura e esses órgãos corretamente, né? Não conseguiu ter esse retorno naturalmente, e aí vai fazer atividades de alto impacto, de alta carga, sem esse controle. Aí segura o bebê pesado, né? Que o bebê de 2, 3 meses pesa aí uns 8, 9 quilos, depois vai aumentando, né? Então, assim, aí vai piorando, piorando, piorando e vai começando essa insatisfação. E geralmente, quando a mulher começa a se olhar, já tem 6 meses que ela ganhou o bebê, né? Na maioria das mulheres, quando elas começam a se perceber, é quando já tudo se normalizou, quando já está voltando o trabalho, quando já está tentando equilibrar a vida de novo, e aí já passou esse tempo todo ensinando o corpo dela um posicionamento inadequado que já veio desde o período gestacional, né? Então, olha aí como é mais desafiador. Gente, é muito importante vocês saberem avaliar esse tipo de paciente. Então, vocês têm que lembrar disso. Lembrem desse nome, a relaxina, que é o hormônio que a mulher produz durante a gestação. Ele é produzido na placenta da mulher. Então, é como se o corpo da mulher virasse uma massinha de modelar, não é, Olga? E aí, o que acontece? Essa mulher... A hora que liberou ela para fazer atividade física, ela vai para um crossfit, por exemplo. Não tem nada contra o cross, eu já fiz cross. Mas existem momentos para se fazer. Se você vai para um crossfit, um pós-parto assim, recente, o que pode acontecer é que seu corpo vai se moldar aquilo dali. Por exemplo, se eu fosse fazer prancha abdominal, aquela prancha que eu vi que você estava mostrando lá no ao vivo, que você vai mostrar aqui para as meninas. Meu abdômen não estava pronto para fazer aquilo no momento do pós-parto ali imediato. Se eu fizesse, muito provavelmente eu ia gerar uma incompetência no meu abdômen. Exatamente. Feia, deixa eu sabe? mostrar aqui a imagem. Toma muito cuidado. A imagem que a Amandinha está mostrando. Essa daqui, ó, gente. Essa imagem sou eu fazendo uma prancha, tá? Se você observar eu fazendo essa prancha, eu não tenho controle sobre a minha diástase. Então, começa a ter um período que a minha abdômen começa a ficar mais projetado, tá vendo? Ó, bem aqui, a diástase, eu vou mostrar a diferença para vocês. Aqui eu tô fazendo com controle. Ó a diferença. Aqui eu tô fazendo sem controle. Esse movimento, se a minha aluna, se a paciente de vocês fizer prancha e não tiver controle, esse aumento de pressão, ele vai cada vez mais sobrecarregar essa parede anterior e essa diástase vai piorar. Essa barriga vai ficar estufada. Aí tem gente que vai chegar e vai dizer assim, nossa, eu fico com dor no umbigo, eu sinto a minha barriga mais estufada quando eu malho, ou então eu tô ficando parecendo um botijão de gás estufado.
melhora, só piora. Gente, Exatamente, é isso aí. E aí, a gente não é que a paciente nunca mais possa fazer uma prancha. Ela pode, desde que ela tenha consciência dessa musculatura e consiga ativar e sustentar. Isso não é só numa prancha, não, gente. É no agachamento, é no movimento de braço com carga, é no movimento simples de segurar o filho. Se você não tem competência para manter esse abdômen ativado, se você não sabe manter esse abdômen ativado, você vai prejudicar esse abdômen. E é isso que a gente ensina. É isso que a gente reorganiza no corpo da mulher. É ela conseguir ter essa consciência para saber como ativar. Porque existem diastas que vão fechar e existem diastas que vão se manter afastadas, mas que a gente vai permanecer função, que a gente vai devolver função. Que a mulher, por exemplo, Olga, já tive 3 filhos. Então, eu tenho uma diastas de 3,9 centímetros, mas a minha diastas tem função. O meu abdômen, durante todo o meu dia, fica retinho, baixinho. E quando eu faço... Tem que ver a barriga dela, gente. Igual a sua. E quando eu faço atividade física, ó, eu consigo manter o meu abdômen e o meu assoalho pélvico ativados. Então, é isso que a gente devolve. Muitas vezes, como a Amanda disse, é cirúrgico. E quando é que é cirúrgico? De acordo com a literatura, se a mulher tiver feito um tratamento convencional como esse que a gente propõe, e não tiver tido resultado, se a mulher continuar com incontinência urinária ou com prolapso de órgãos, se a mulher continuar com dor lombar pélvica, depois de 1 ano após o parto, é uma indicação cirúrgica. É cirúrgico, né, amiga? É cirúrgico. Então, gente, vocês prestaram atenção no que ela falou? A Olga tem uma diástase de 3, mais de 3 centímetros. Exato. E a diástase dela se tornou funcional. Então, eu até na hora de chamar as minhas alunas para virem assistir a live, eu falei isso para elas. Gente, a gente vai mostrar para vocês que existem diástases que a paciente pode vir a ter e continuar com ela, porém ela vai ter função. Ela não vai te trazer prejuízo. Então, isso é interessante, a forma de trabalhar. Eu vou até procurar muitos profissionais falam que é só fechar, né, amiga? Não é isso. Não é. Eu vou procurar o meu ultrassom para mostrar para vocês, para ver se eu consigo achar o meu ultrassom para mostrar um print para vocês, que mostra bem direitinho. É muito interessante. Tá? Muito interessante. Você pode me mandar. Tá, vamos lá. Quando a gente observa diastas, né, a gente tem um teste clássico que é conhecido, que é esse, que a pessoa se deita e coloca os dedinhos entre as bordas, entre os 2 músculos, né, entre as 2 partes do reto abdominal. E aí, quando ela coloca, ela consegue perceber essa distância. Esse é o teste clássico, tá? Que geralmente todo mundo faz em casa. Deita, deixa as pernas dobradinhas ou estendidas, sobe o tronco, simulando um abdominal convencional, bota os dedinhos nessa posição e palpa essa região do meio. E percebe, o ideal é que faça esse balancinho, assim, para um lado e para o outro, se tem essa distância. E aí, a gente costuma medir essa distância de acordo com os dedos. Se couber um dedinho, é 1 centímetro, 2 dedinhos, 2 centímetros, 3 dedinhos, 3 centímetros, e assim por distante, e assim por seguinte. Porque isso é um teste subjetivo, tá? Isso não é um teste preciso, é um teste subjetivo. Essa distância também pode ser visualizada por exame de ressonância, que é o mais fidedigno. Pode ser feito por exame de ultrassom, que é extremamente avaliador dependente, e a gente tem muita deficiência de médicos que saibam realmente avaliar diastas, tá? E pode ser feito por um calípter, né? A gente pode utilizar um calípter, que é aquele equipamentozinho usado para medir sobrancelha, para ver essa distância, tá? Então, esse é um teste subjetivo. Paquímetro, né? Que é o paquímetro também. Esse é um teste subjetivo e é um teste que é de fácil identificação, porém é o menos importante, que é a distância, tá? O que é importante? Um dos testes que é importante se chama teste da competência abdominal. Como é que acontece isso? Quando a gente aumenta a pressão do abdômen, a gente observa exatamente qual é o comportamento desse abdômen. Então, aqui eu vou pedir para a paciente tossir, porque é uma das maneiras que a gente tem de aumentar essa pressão, e a gente vai ver o que acontece com o abdômen dela, ó. Quando ela tosse, o abdômen pula, ó, tá vendo? Ó, ele sobe. Vai para fora. Vai para fora. Se essa paciente tivesse um abdômen competente, o
que iria acontecer? Ele ia reagir, proteger esse aumento de pressão e não deixar esse abdômen chicotear desse jeito, que a gente chama isso aqui abdômen chicote, ó. Ela tosse, aumenta a pressão, joga tudo para frente, ó, tudo. Tanto que essa paciente tem hérnia, tem diástase, tem dor lombar, é uma paciente extremamente comprometida. Vamos ver esse mesmo... Gente, o que pode acontecer muito nos pacientes desse tipo aí que eu já avaliei, é você perguntar se ela tem dor durante a relação sexual, né? Exatamente, provavelmente ela tem. Bom, essa... Então, totalmente, bacana, gente, assim, na hora que a gente dá mais... Exato. É outro nível. Na hora que a gente dá mais tônus para a parede abdominal, que é ligada ao assoalho pélvico, a gente melhora também a vascularização do assoalho pélvico, desempenho sexual, fluxo sanguíneo para essa região. Diz que para homens é fantástico, porque aumenta muito o fluxo sanguíneo para a região. Então, ó, essa... E aumenta a questão de orgasmo. Total. Consegue, isso acontece. Bom, aqui é uma paciente que tem um abdômen competente. Eu trouxe para vocês poderem observar. Olha o que acontece quando ela tosse. Primeiro, a mão dela nem se mexe quase, tá vendo? Ó. E segundo, a musculatura reage, tá vendo? Ó, protegendo, ó. Fecha. Ela fecha e desce. Ela não sobe como naquela outra paciente. Então, esse é um teste que a gente chama teste de competência abdominal. Como que a gente faz? Deita a paciente em decúbito dorsal, né? Costas no colchão, joelho flexionados, igual a postura desse primeiro teste. E pede simplesmente para a paciente tossir 4 vezes bem forte e observa o comportamento do abdômen dela. Se ele chicoteia, ok. Que é incompetente, ou se ele responde coativando, se a musculatura defende diante dessa tosse, ó. Se ela segura, se ela protege. Tá? Outra coisa que a gente avalia é a competência perineal. O períneo, essa cavidade, está toda conectada através da face. Parede abdominal, coluna, face toracolombar, períneo, está tudo ligado. Então, se eu tenho uma debilidade... Todo mundo vai fazer esse teste agora, hein? Se eu tenho uma debilidade, ela vai refletir no meu assoalho pélvico. Então, geralmente, quando se tem alteração de assoalho pélvico, se pode ter diástase associada também. Então, esse teste vai todo mundo sentar na cadeirinha, tá? Ficar com atenção no seu ânus e vai tossir 4 vezes bem forte. Vai, Amanda, quero ver. Tosse 4 vezes bem forte. Não, isso é uma tossida. Tosse com vontade. Isso aí é a tossida do coronavírus. A gente vai tossir de verdade. E observa o que acontece no ânus. Então, você até peço para a paciente fechar o olho, porque elas ficam mais acanhadas, né? Então, eu peço para a paciente fechar o olho, se concentrar lá no ânus dela e tossir 4 vezes e observar o que ela sente no ânus. Tem paciente que vai dizer que esse ânus desce, empurra a cadeira. Tem paciente que vai sentir ele subindo. E tem paciente que vai dizer assim, eu não sinto nada, tá? E aí você vai, se o ânus descer, ele é incompetente, tá ferrado. Se o ânus subir, tá, ó, ótimo. E se ela não sentir nada, não significa dizer que tá ruim, que tá bom. Significa dizer que ela não tem na realidade conexão, ela não conhece, ela não identifica essa musculatura no corpo dela, tá? Que acontece. Bom, então a gente viu o teste da distância, né? A gente viu o teste da competência abdominal, a gente viu o teste da competência perineal, né? Gente, quando é que você deve encaminhar para um especialista? Isso é interessante, a gente que trabalha com estética, né? Saber quando que a gente deve mandar, por exemplo, para um uroginecologista. Quando existir grandes comprometimentos. Uma fisioterapia uroginecológica, quando essa paciente, por exemplo, dizer que sente algum peso no meio das pernas, que é como se algo descesse, algo caísse. Né? Quando a incontinência, exatamente, quando ela mais de 3 vezes durante o dia dela, ela tem perda de urina por movimentos simples, como tossir, espirrar, pegar um peso. Então, aí, nesse momento, é a hora que você vai dizer, bom, você vai precisar de um trabalho conjunto com outro profissional, que aí entra aquela questão da equipe multidisciplinar, né? De você saber até que ponto você pode ajudar essa paciente, em que momento você realmente precisa que essa paciente procure um outro especialista. Gente, é importante a gente saber avaliar, sabe? Porque a gente ganha o respeito do paciente quando a gente encaminha. Isso dá respeito para você. Poxa, ela me avaliou de um jeito que ninguém nunca me avaliou. Total. É verdade, bom? Total.
Bom, e aí tem o outro teste que a gente chama de funcionalidade. O que é teste de funcionalidade? É exatamente aquela prancha que eu fiz, que vocês podem fazer no paciente de vocês. Bom, a paciente tem diástase, ok, mas quando aumenta a pressão, ela responde no abdômen dela, e quando eu coloco ela para fazer uma prancha, um agachamento, quando eu coloco ela para tossir, o abdômen dela não joga conteúdo para fora. Olha aqui essa diástase, eu vou colocar essa aqui, olha aqui essa diástase aqui, ó. Quando a paciente aumenta a pressão, olha o que acontece. Ela joga o conteúdo abdominal para fora. A linha alba, ela não consegue segurar esse conteúdo. Essa cavidade abdominal está totalmente desprotegida, porque essa linha, ela não está protegendo essa cavidade abdominal. Então, ela está empurrando o conteúdo interno da parede abdominal sobre essa linha. Por isso que facilmente cria hérnia de umbigo, por isso que facilmente estrangula a hérnia, fica com modificações no umbigo. Olha essa paciente mais magrinha, tá vendo? Ó, mesmo mais magrinha, olha, a diástase dela não tem funcionalidade, ela não consegue segurar todo esse conteúdo abdominal diante de um aumento de pressão. Quando essa paciente se movimenta... Amiga, a gente vê muito isso em galera super fitness. Super fitness. Olha aqui já, olha aqui nossa Gabriela Pugliese, ó, que tem uma diástase afuncional, ó. Olha aí, ó. Olha. Tô vendo, ó. Tá Nunca vendo? Teve filho, mas ela trabalha excessivamente certos grupos musculares que favorece com que aconteça esse afastamento da musculatura. Essa hipertrofia muscular em excesso também favorece essa diástase, sem a paciente nunca ter tido filho. E aí, olha aí o que é que acontece quando ela faz o movimento, ó, opa, joga todo o conteúdo para fora, entendeu? Então, isso acontece mesmo. E aí, gente... E também está relacionada à hérnia, não só umbilical, né, amiga? Hérnia inguinal, hérnia umbilical. Hérnias inguinais. A gente tem relação também com questão de refluxo, não é? Refluxo, exatamente, porque geralmente está ligada à hipertonia do diafragma, e pelo nosso diafragma passa a aorta, veia, cava e esôfago, né? Retorno venoso. Então, quando você usa lá no MAF a liberação do diafragma, você melhora o retorno venoso do paciente. Você melhora o sistema vascular, circulatório, a aorta. E você diminui a questão dos refluxos, de toda essa parte da ansiedade, porque você trabalha com esôfago, entendeu? Com liberação do fluxo do esôfago. Isso é fantástico. É verdade. Né? Então, vamos lá. E aí, depois que a gente viu essa questão do teste da distância, da competência abdominal, da competência perineal, a gente viu a tensão, aí a gente vai a função, desculpa, a gente vai observar a tensão. Essa daqui é o que a literatura fala que é o mais importante, né? Porque se você... Mesmo quando você deita, até a sua pele entra dentro da sua cavidade abdominal, entre aspas, é porque a sua linha está totalmente desprotegida. Isso aqui é um indicativo que necessita urgentemente de tratamento e provavelmente de cirurgia também, né? Então, quando vem aqui essa paciente, ó, olha aqui, quando ela mexe, olha o que acontece, a pele entra sobre a cavidade e quando ela coloca a mão, ela consegue entrar a cavidade abdominal, tá certo? Tem pele aí protegendo? Tem, mas tem única e exclusivamente pele. Sem fazer a força, né? Sem fazer força. Ela tá deitada, enfiando os dedinhos dentro da cavidade abdominal. Deitada normal. Normal, olha aí, mostrando o quanto que ela consegue. Então, totalmente sem tensão nessa linha alba. Então, um dos grandes objetivos do nosso tratamento é a gente devolver tensão e devolver função. A distância pouco interessa. Às vezes, quando a gente devolve tensão e função, essa distância até aumenta um pouquinho, porque essa linha fica mais espessa, mais grossa, entendeu? Esse músculo fica mais trabalhado. Então, o nosso foco não é a distância, o nosso foco é a função e a tensão. Okay. E o tônus da musculatura abdominal. Na hora que a gente devolve isso, esse abdômen dessa mulher baixa, independente como é o meu caso de ter 2, 3, 4 centímetros de distância. Tem pacientes que têm 2 centímetros de distância que tem uma barriga muito mais projetada e um comprometimento muito maior do que eu que tenho 4, entendeu? Então, o que a gente precisa saber é isso, é que mais importante é a gente devolver essa tensão e devolver essa função. E como é que a gente faz isso, né? Trabalhando em sinergia. A gente trabalha músculo,
na sua forma fásica e na sua forma tônica, ou seja, na sua contração ativa e desenvolvendo a neuroeducação, desenvolvendo a coativação, desenvolvendo o tônus. E a gente trabalha também com fáscia, porque isso aqui é tecido facial, é tecido aponeurótico. Não tem como a gente trabalhar a linha alba, que é uma conexão aponeurótica, sem trabalhar a aponeurose. Né? Então, a gente precisa trabalhar a linha alba, a gente precisa dar esse estímulo no corpo para que ele reconstrua aquela região, para que ele devolva atenção, para que a gente possa devolver função para o nosso paciente. Né? E a gente precisa saber de tudo isso. Por quê? Porque se a gente não souber tratar, que a gente saiba orientar, que é tão importante quanto. E orientar como? Orientar como esse paciente sentar, posicionar correta essa musculatura. Lá, quando você estiver fazendo MAF, orientar como é que essa paciente ativa essa musculatura, como é que isso responde direitinho, como ela tem responsabilidade de manter essa ativação ao longo do dia. Porque, às vezes, ela faz 1 hora lá de MAF e ela sai maravilhosa e ela passa o resto do dia pendurando o menino no bucho, estufada, sentando errado, né? Então, assim, amamentando. Estragando seu trabalho. Estragando o trabalho, entendeu? Então, essa orientação. Gente, no mínimo, você virar para o seu paciente e falar assim, ó, você não é um paciente que tem possibilidade de fazer um abdominal. Não é seu momento ainda. Precisa tratar isso daí, no mínimo, porque aí você pelo menos não piora a situação do paciente, sabe? Exatamente. Tem a questão do diafragma também, né? O diafragma da gente, a gente precisa ter ele relaxado, né? O diafragma, gente, ele é uma musculatura que a gente chama ansiotrópica. Ele é um músculo imenso. Vocês imaginam que ele divide a nossa cavidade torácica da nossa cavidade abdominal. E ele é extremamente ansiotrópico. Ele é a menina pitiosa. O que é a menina pitiosa? Qual a primeira coisa que altera quando você está numa situação de estresse? Sua respiração. Né? Então, ele é aquele que ele não admite estresse, ele não admite coisa ruim, ele não admite um sistema sem estar funcionando e ele responde ruim, ele responde ficando o que a gente chama hipertônico, rígido, ele não permite que você respire direito, ele não permite que seu sistema funcione direito. Então, por isso que é muito importante você trabalhar. Ele é um músculo muito emocional, muito emocional, gente. Aí você imagina a mulher, aquele turbilhão de emoção pós-parto, né? Aqueles hormônios tudo alterado, a oxitocina lá em cima, a testosterona lá embaixo, né? Já não ganha massa magra nem que queira, cortisol, aquele negócio todo desmantelado. Não sei nem se vocês falam desmantelado aí. Fala. Então, desmantelado, e você ainda, né? E você chegar para essa mãe e conseguir devolver, né? Devolver o tônus desse diafragma. Esse sistema linfático, gente, isso é vida. Eu digo, isso era para ser dado na saúde pública, era para a gente ser contratada para o Sistema Único de Saúde, isso aqui era para ser um direito da mulher. Gente. Não era para ser algo... Tudo ia fluir melhor. Tudo. E a gente ia diminuir, inclusive, Amandinha, as doenças futuras, os gastos da saúde com doenças futuras, incontinência urinária, prolapso, dor lombar pélvica, né? Quantas cirurgias, né? A gente ia diminuir se as mulheres tivessem acesso a isso, né? E se os profissionais tivessem conhecimento também, porque a maioria dos profissionais, eles recebem já, não sei tratar, não, eu não sei o que é, não, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo, todos os equipamentos, eu lhe congelei todo, mas não sei, entendeu? Não sei porque que não deu certo. Não sei o que foi que aconteceu. Acho que a senhora comeu. Não sei. Tem que saber avaliar. Essa live, assim, é preciosíssima para vocês. Vocês não têm noção. A gente tá aí mais de 500 pessoas assistindo. Tenho certeza que a maioria são os profissionais, né, Olga? Porque existe uma carência muito grande no nosso meio da gente saber identificar uma diástase e saber o que fazer na hora de... Pegou uma diástase, e agora? O que eu vou fazer, né? O que eu tenho que devolver? E o pior, né, Amanda, assim, que a gente vive num mundo com muita comunicação. E muitas vezes a comunicação, ela chega para o nosso paciente errada, né? E o nosso paciente, ele fica perdido. E se a gente, como profissional, também não tiver uma comunicação clara, respaldada, né? Se não tiver argumentos sólidos, o nosso cliente acaba fazendo muita besteira por aí. E isso eu já errei muito com isso. Vou contar um erro meu aqui. Porque chegava paciente para mim, eu via a questão da diástase ali, da falta de função mesmo da linha alba, a falta de função de competência do abdômen da pessoa, eu via tudo isso.
E ela falava pra mim que ela ia pro CrossFit, ia malhar e fazer um monte de abdominal, e eu simplesmente virava pra pessoa e falava assim, não, você não pode fazer. Ah, mas por quê? Não pode. Não pode, confia em mim, não pode. E aí, era errado eu falar dessa forma, porque eu acho que a gente tem que ter argumento para conversar com esse paciente e para convencer ele de que aquilo não é legal naquele momento, sabe? Ele precisa de outras coisas. Agora não, agora eu converso, olha só, você não vai fazer por esse período agora, porque a gente vai ensinar o seu abdômen a trabalhar a seu favor, antes de mais nada, né? É verdade, porque aí você conquista a confiança do seu paciente, você conquista a confiança de quem está treinando aquela pessoa também, sabe? Porque isso é interessante, quem está treinando aquela pessoa muitas vezes não vai saber por que, não, mas por que está falando isso? O problema é no abdômen, tem que fazer abdominal. E não é assim, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho um personal que ele, inclusive, trabalha com técnicas, né, respiratórias, né, para essa questão de diástase, e eu acho que casa muito bem isso, sabe? Muito bem. Se você souber conversar e avaliar, isso vai dar certo, vai fluir, né, Olga? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Você acha que é abrir para comentário? Pode abrir para comentários. Vambora. Deixa eu mostrar antes de vocês ir para o comentário só essa paciente aqui, ó. Essa paciente tinha 7 centímetros de diástase. Ela chegou com 2 meses que tinha ganhado o segundo filho. Estão vendo, né? E ela fez todo o tratamento, ela fez só o tratamento muscular, porque ela é de uma religião que ela não tem culto à beleza, vamos dizer assim. Ela não pode fazer nada de culto à beleza. Então, ela veio me pedindo, pelo amor de Deus, para dizer para o marido dela que era um tratamento fisioterápico, que era preciso por causa da dor lombar dela. Olha a situação, né? E ela fez, mas ela fez, gente, ela fez tão bem feito que olha aqui o resultado dela em 3 meses, tá? É a mesma paciente. É a mesma paciente. Olha aqui, peraí. Olha antes... Tá? Ela disse que não aguentava chegar, ela via que estava diferente, muito diferente da primeira filha, porque a primeira filha ela não tinha ficado assim, que ela não aguentava mais ir no mercantil, fazer uma coisa as pessoas darem fila de prioridade para ela, né? Isso estava fazendo muito mal para ela. E olha que legal, você só reposicionando músculo e estrutura facial, né? Isso é muito bacana. Então vamos abrir para perguntas. Perfeito. Abrir aqui e perguntar se homem pode, amigo, tratar. Totalmente, tá, gente? Sabe aquele homem que tem barriga de chope? Que você chega assim, avalia, você vai avaliar e você diz, nossa, gordura visceral. Aí o homem vai no médico e diz, doutora, você tá doida? Não tem nada de gordura visceral aqui. O meu médico fez um ultrassom e não tinha nada de gordura visceral. E aí você ficava, pois é. Esse homem de barriga estufada, que nem aquele videozinho que eu mostrei, é exatamente o homem que tem ausência de tônus. Esse super se beneficia, tá? Pode muito fazer. Outra pergunta. Depois de uma abdominoplastia, a paciente pode voltar a ter diástase? Na realidade, ela pode voltar a ter diástase, mas na abdominoplastia, eles são fios reabsorvíveis, tá? Então, ela pode sim esgaçar, cria uma fibrose ali, né, da sutura, mas pode sim voltar a esgaçar. Por exemplo, se essa mulher engravidar de novo, tá? Mas é mais difícil. Mas é importante falar que você fechou a diástase ali, mas a função a gente precisa devolver. E aí, exato, eu vou mostrar aqui, ó, uma paciente de abdominoplastia que diz que fez abdominoplastia há 20 anos e ficou com o estômago alto. É tão comum essas pacientes de abdominoplastia chegar dizendo que ficou com o estômago alto. Isso aqui, ó, é porque ela corrigiu a diástase, mas não corrigiu a causa da diástase, que é a falta de gestão de pressão. Quando a gente trata, olha o que acontece. Tá? Olha que lindo, gente. Reposiciona totalmente. É isso que ela tá falando, é isso que ela falou no começo. O tônus é a musculatura perfeita e inconsciente. Aquela paciente, ele não está murchando a barriga, não está, né, Olga? Não. A gente tornou isso automático. Muscular inconsciente, automático. Ela vive assim agora. Olha que perfeito. Olha como melhora a postura, gente. Total, gente. Quando é considerado, a partir de quantos centímetros? Diástase? Que seja de afastamento que ela está perguntando, Assim, a literatura fala a partir de 2 centímetros, tá? Até 2 centímetros é considerado uma diástase normal, a literatura antiga. A nova literatura
literatura, né? A literatura mais recente, ela fala que isso é o menos importante. Mais importante é a gente saber se ela tem função, se ela tem tensão, se aquele abdômen está protegido, se aquele músculo está bem posicionado. É mais importante do que se tem 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 centímetros. Sim, perguntaram aqui, Olga, se no RPP usa corrente. Eu já sei a resposta. Usa. Usa sim, tá? A gente usa uma técnica respiratória, que é o bracing. A gente usa os hipopressivos, mas não no começo, tá? A gente usa exercícios de core, a gente usa corrente sim também, tá? Uhum. Tem outros equipamentos também e que dá para associar, né, Olga? Exatamente. Perguntaram como que funciona o curso online. Bom, a gente tem 3 modalidades de curso. Inclusive, a gente vai abrir curso online agora dia 10, tá? A gente trabalha com curso 100% online, que é igual em conteúdo, só que as aulas são todas gravadas. A gente trabalha com curso 100% prático. E a gente trabalha com o híbrido. O que é o híbrido? A pessoa faz um online e pode acessar, né, a prática presencial quando a gente estiver na cidade da pessoa, né, ou numa cidade próxima. Isso acontece porque a gente tem muitas pessoas de interior que gostam e que sentem a necessidade de ter prática presencial. A única diferença do online para o presencial é que no presencial a gente tem 5 horas de aula de prática assistida. O que é prática assistida? É o professor lá pegando na mãozinha, tocando, mostrando, mas no online toda essa prática é mostrada em vídeo. E aí o online tem 1 ano de acesso, o online tem uma mentoria por 3 meses, o online tem live a cada 15 dias dentro desses 3 meses, e o online tem prova, tá? Prova, porque só recebe certificado do online quem tem 80% de aprovação. Porque foi a maneira que eu achei, né, da gente ter qualidade dos profissionais que a gente forma. E o nosso certificado... É importante falar que o dela é reconhecido, né? Exatamente. O nosso certificado, exatamente, ele é vinculado para uma instituição de ensino superior, que é uma faculdade chamada FINAMA. Então, ele tem certificado reconhecido pelo MEC, ele vale para currículo e ele vale para atividade extra complementar nas universidades, tá bom? Perguntaram aqui com quanto tempo de pós-parto. A gente falou que no pós-parto vaginal, já no outro dia já pode fazer, como eu fiz, e no pós-parto de cirurgia, né, que seria cesariana, 15 dias está liberado. Vou lá essa pergunta que a gente já falou. Perguntaram aqui a respeito da pugliese. Se ela fosse a sua paciente, ela teria que parar com os abdominais na academia até aprender? Sim, sim, com certeza. Acredito que ela, por ter uma vida intensa de atividade física, né? A maioria das pessoas que já praticam muitas atividades, por que eu falo muitas atividades? Ela faz yoga, ela faz musculação, né? Então, ela dá estímulos diferentes ao corpo dela. Então, as pessoas que já têm essa adaptação a diferentes estímulos, elas conseguem perceber isso melhor do que as pessoas que não têm essa adaptação a diferentes estímulos. Como diferente, por exemplo, de uma paciente que só faz crossfit. Essa, às vezes, é muito engessada, dá muito trabalho para a gente trabalhar. Mas quando a pessoa já trabalha com vários estímulos, a gente consegue resolver isso mais rápido, porque ela aprende com mais facilidade. E ali tem como devolver a função para ela aprende e volta a fazer os abdominais muito melhor do que ela fazia antes. Exatamente, né? Com mais resultado. A Viviane Moraes falou aqui que ela amou a live, que ela é apaixonada nas lives e tal, nas lives que a gente anda fazendo por aí. Eu queria aproveitar para falar que a gente está fazendo isso, gente, como forma de gratidão que a gente tem por cada aluno nosso, tá? A gente se uniu para fazer isso, porque é uma forma de gratidão que vocês sempre estão aqui acompanhando a gente nesse período difícil que a gente está passando agora, de uma quarentena. A gente queria, como propósito, fazer com que vocês cresçam profissionalmente, porque a gente vai ressurgir, vai ser igual o Fênix. Depois disso daí, meu filho, a gente vai nascer assim, outra pessoa, em todos os sentidos. Todo mundo vai ser um ser humano melhor. E intelectualmente também, que é o que a gente pode fazer por vocês, disponibilizar conteúdo para vocês, tá? E que bom que vocês estão gostando. Porque é com muito carinho que a gente faz, né, Olga? Com certeza, com muito carinho.
É o hipopressivo, no caso? Gente, ela falou sobre isso aqui. O hipopressivo, ele é uma das opções terapêuticas, mas não é a primeira escolha, tá? A gente começa sempre com os exercícios respiratórios para depois, quando o paciente ganhar consciência, conseguir ativar voluntariamente a musculatura, tanto do assoalho pélvico quanto a da parede abdominal, a gente introduz os hipopressivos controlados também. Isso. Qual livro que você recomenda para ler? Você tem algum? Tenho. Ou artigo? Tenho. Gente, artigo tenho vários, tá? Artigo tenho uma enxurrada. Mas livros, tem um livro chamado de Terapia Manual, tá? De 2019 ele. Eu vou compartilhar com você também o PDF dele, Amandinha. Aí tu pode jogar aí pro pessoal, tá bom? Sim, muito obrigada. E aí eu te mando a fotinha também para você colocar aí também. Isso. Ótimo. Como podemos prevenir a diástase para as mulheres que estão pretendendo engravidar? Trabalhando tônus, né? Para as mulheres que não estão querendo engravidar, emagrecer um pouco antes de engravidar para não ganhar tanto peso. Então, eu oriento que se emagreça pelo menos uns 5 quilos antes de pegar uma gestação. Cuidar da alimentação também durante o período gestacional para não engordar tanto, não engordar 15, 20, 30 quilos, né? Que tem mulheres que engordam 29 quilos, 30. Então, tomar cuidado com esse excesso, lembrando que o ideal é que se ganhe 1 quilo por mês, né? Se você tiver um saldo aí, se você tivesse preparado, se planejado, isso aí é muito melhor. A gente também indica, às vezes, na gestação, para principalmente barrigas muito pontudas, dependendo do posicionamento do bebê, usar as cintas, as faixas de sustentação durante o período gestacional, alternar decúbito ao dormir, tá? Proteger durante a dormir, uma postura adequada para dormir, botar um apoio no abdômen, um apoio entre as pernas para a barriga. Isso é muito importante. Deitada e o bebê pesado. Eu queria aproveitar esse momento que você citou a cinta durante a gestação. Eu queria que você explicasse para as meninas aqui por que você é a favor da cinta, assim como eu, no pós-parto. Conta pra gente. Com o maior prazer, vamos lá. Quando a mulher ganha bebê, tá, gente? Imagine aí que vocês tiveram uma lesão no joelho de vocês. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma lesão no joelho? A gente estabiliza, né? Estabiliza como? Utilizando uma contenção, né? Para que essa musculatura possa se recuperar, né? Para que essa musculatura e essa estrutura possa se recuperar. Quando a mulher está no pós-parto, gente, ela sofreu uma injúria, uma lesão, seja esse parto vaginal, seja esse parto cesariano, piorou, porque foi uma cirurgia, né? Ela sofreu uma injúria. Você imagina que no parto cesáreo é cortado a pele, a gordura, o músculo, o órgão, entendeu? Então, olha, imagina o tamanho dessa injúria no corpo da mulher, né? Então, a cinta, ela funciona como, primeiro, uma contenção para que essa estrutura esteja no local correto e permita a cicatrização, e segundo, como uma propriocepção, como um estímulo para que a mulher volte a se conectar com esse corpo e saiba o posicionamento correto dessa musculatura. Também é uma contenção, lembra que a gente está sob influência de hormônio de relaxamento? Também é uma contenção para que durante esses aumentos de pressão do dia, quando a gente pega o bebê no braço, quando a gente vai fazer a comida do bebê, quando a gente se agacha para pegar alguma coisa, a gente tem algo também sustentando aquelas estruturas para que elas se protejam, já que elas não estão ainda se protegendo sozinha, tá? Então, ao meu ver, ela funciona como uma propriocepção, ela é muito bem-vinda para ensinar o posicionamento correto dessa musculatura. A gente tem que tomar cuidado só para não escolher cintas muito acinturadas, porque aí sim a gente faz um garroteamento dessa cintura e empurra esses órgãos lá para o assoalho pélvico e pode ter problemas futuros, mas isso também não é comprovado cientificamente, tá? Pode ter problemas futuros no assoalho pélvico. Então, tenta pegar uma cinta não muito acinturada. Eu gosto da faixa exatamente porque eu também dou uma estabilidade a nível de quadril quando eu uso a faixa, então eu dou uma estabilidade desde lá de quadril até... Perguntaram exatamente isso que você acabou de falar. Por quanto tempo que pode utilizar no pós-parto? Quanto tempo que você recomenda? Tá, a gente trabalha com uma média, mas cada paciente é um paciente, tá, gente? Eu, por exemplo, só usei 20 dias, porque com 20 dias eu já tinha consciência do meu abdômen, eu já conseguia manter ele ativado, já estava tudo
caminhando, né? Então eu não tinha mais necessidade de usar. Mas por via de regra, né, para a gente ter um padrão, o ideal é que se use pelo menos os 45 primeiros dias associado aos exercícios respiratórios. E aí depois você vai liberar essa mulher de acordo com o que você observa que ela melhora. Então, se você nota que essa mulher, ela tá conseguindo manter a postura, tudo direitinho, você vai, em vez de passar 24 horas com a cinta, você coloca ela para passar só o dia, tira a noite. 15 dias, notou que essa mulher está evoluindo, está indo bem, então deixa só 8 horas. Passou mais 15 dias, ela tá legal, tá evoluindo bem, vai fazendo esse processo de desmame, não faz nada abrupto, nem bota, nem tira de uma vez, sabe? Nem tipo, amanhã você não usa mais, acabou. Entendeu? A mulher tá usando cinto o dia todo, amanhã não usa mais. Não, faz um desmame e observa o comportamento do abdômen dessa mulher. Lembrando que a cinta... legal falar, a cinta ela tem um efeito drenante também, gente. Porque isso está escrito na literatura de Leduc, que todo mundo aí conhece. Tem um livro dele maravilhoso que lá está escrito fatores que influenciam na drenagem, na autodrenagem. Um deles, além do movimento, que a gente já sabe que o movimento drena, então se movimentar, não ficar só parada ali, a gente sabe que a compressão externa dos tecidos drena. Por isso que quando a gente faz uma cirurgia plástica, por exemplo, a gente fica ali com a cinta comprimindo aquele tecido. É por isso que protocolo para paciente que tem que tenha um linfedema muito grande, o protocolo para linfedema é drenagem linfática manual, movimentação e compressão externa dos tecidos com a faixa compressiva. Então, compressão externa de tecido drena, então favorece uma drenagem para aquela paciente no pós-parto que tem todos os hormônios ali proporcionando um edema muito grande naquela paciente. E se a gente for pensar em cicatriz, né? Se a gente for pensar em cicatriz hipertrófica, qual é o tratamento da cicatriz hipertrófica? Compressão. Então, até na cicatriz ela ajuda também, tá bom? Então, eu sou super a favor da cinta, também, gente. sou super a favor. Orientada, tá? Não é a paciente que nunca fez nada, que não vai fazer nada, que não tá acompanhada por você, pegar uma cinta e usar ela pro resto da vida. Não, porque aí, se ela fizer isso, ela vai deixar a musculatura dela preguiçosa mesmo, hipotônica, porque o nosso cérebro ele é inteligente, ele poupa energia. Então, se você tem alguma coisa lá mantendo sua postura, segurando e amarrando, é por isso que a cinta não é para você usar para ad eterno. Tem um limite de utilização, porque aí o seu músculo vai ficar fraco, ele vai dizer, para que eu vou contrair, para que eu vou ativar essa musculatura se eu já tenho algo externo que está fazendo isso, entendeu? Então, tem períodos, tem maneira orientada de se utilizar a cinta. E aí, a gente pode utilizar essa cinta pós-parto até esse abdômen recuperar totalmente sua força. Que o ideal, né, o que acontece é um período dentro de 6 meses, mas eu volto a dizer, não é receita de bolo, não é receitinha Amiga, fechadinha. deixa eu te perguntar aqui, você tem mais tempo aí? Só pra gente voltar, porque vai acabar agora. Voltamos! Esse gente, Instagram tá muito chato, cobra quebrando. Ele tá acabando com a live, gente. 1 hora é muito pouco de falar. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Perguntaram a cinta com relação a gases logo após a cesárea. Se a cinta pode aumentar essa questão de gases. Olha, o que você acha? As gases após a cesárea tá muito ligada também a toda essa disfunção, tá? De diafragma, de competência abdominal. Então, ela vai acontecer independente, se você tiver que ter, independente de você estar usando cinta, não estar usando cinta, tá? O que acontece, muitas pacientes perguntam, é sobre o refluxo. Por ela ser uma pressão, né? A paciente sente esse retorno com mais intensidade. E aí, a gente orienta que ela use ela mais folgadinha, próxima ao estômago, não faça tanta compressão nessa região se ela tiver com essa alteração, tá? Exatamente. Esteticista pode fazer seu curso, Olga? Pode. Esteticista graduado pode fazer sim o curso que tem a comprovação que teve disciplinas como anatomia, fisiologia, que eu acredito que todos os cursos de estética têm, porque são sim profissionais da área da saúde, né? Exatamente. O modelo ideal de cinta que ela falou foi a faixa, né, Olga, que você prefere? Para o pós-parto imediato, a faixa. E se você não tiver a faixa, que use uma cinta não tão acinturada e também não vai matar a mulher com a cinta, né? Garrotear a mulher. Não é para matar ninguém. O uso de cinta, você acha que pode ajudar no funcionamento intestinal?
Eu particularmente acho que sim, tá? Eu Até acho, porque, eu acho que ajuda também. sabe uma forma que eu trato o intestino aqui na clínica? Eu faço kinesiotape, sabe? Tape. A gente usa Eu muito faço também no tape pós-parto. que eu aprendi com a doutora Jaqueline. Ela sou fã dela demais. Ela é representante da K-Tape aqui no Brasil. Eu fiz uma pós-graduação, tive uma aula com ela. É fantástica. E aí ela nos ensinou durante a pós a tratar o intestino com o tape. A gente pega o tape, corta ele fininho, como se fosse uma minhoquinha, e cola ele fazendo o sentido do movimento peristáltico. Tipo a simplesmente minhoquinha, colando. né? Ele Tipo a minhoquinha. Tem manobra, exatamente. A minhoquinha ali, vai um caracol e finaliza ali realmente no final do intestino. E 2 horas, 3 horas o paciente já vai ao banheiro. Porque o estímulo que a gente faz no externo, ele reflete lá no interno, entendeu? Então eu acho que pode ajudar sim. Você acha, Olga? Eu acho que pode ajudar sim, pode interferir sim. Mas o mais importante para o intestino, né, Amanda, é você realmente, como você disse, ter os movimentos peristálticos. Então, eu acredito que a massagem, né, de liberação intestinal, o MAF, né, a questão de você da alimentação, né, a questão da qualidade da sua alimentação interfere muito, né? Precisa cuidar, tá, gente? Principalmente pós-parto. Tem que cuidar da alimentação. Não vai nessa que a amamentação emagrece, não, isso é mentira. Aí 3 quilos tá agarrado aqui no site. Olga vai ter curso seu na Bahia? Vai ser o primeiro, assim que tudo isso passar, vai ser o primeiro, vai ser o de Salvador, porque a gente teve que cancelar justamente o curso de Salvador e de São Paulo por causa dessa quarentena, né? Então eu prometi para todo mundo que ia ser o primeiro, que eu ia organizar, eu ia dar os meus pulos para que acontecesse. Eu só não sei quando. Tem alguma contraindicação? Logo, vai ser logo. Vai ser logo. Contraindicação, Olga? Contraindicação a gente tem. A gente toma, na realidade, não é uma contraindicação absoluta, né? A gente só tem que adaptar algumas coisas quando a gente trabalha com pacientes que têm hipertensão, né? A gente tem algumas mães que sofreram de pré-eclâmpsia, diabetes. Se tiver descompensada ainda, a gente toma, não o diabetes, mas a hipertensão, se ela não tiver compensada ainda, a gente toma alguns cuidados com alguns exercícios, porque pode aumentar o débito cardíaco e, consequentemente, piorar a hipertensão, tá? Tomar cuidado. Paciente com 4 meses de pós-parto, é recomendado o uso de cinta por quanto tempo? Isso, acho que depende das questões de mês, né? É avaliação, né, Olga? É avaliar aquilo que a gente viu tudo hoje, né? Se o paciente não tem competência abdominal, se a paciente não tem tensão, se a paciente não tem função, reseta ela. Começa ela como se ela tivesse acabado de ter ganhado o filho. Exatamente. Paciente após 2 anos de parto, tem como reverter? Com certeza, tá? A gente, com 10 anos que ganhou o bebê, a gente consegue resultado. A gente precisa, claro, da disciplina da paciente, né? Porque são exercícios. E a maior dificuldade que a gente tem é da paciente ter disciplina. Mas se você conseguir ficar no pé, incentivar, mostrar, acompanhar, você vai ter resultados fantásticos. E elas viciam, tá, gente? Às vezes ela faz o tratamento, você libera, aí ela volta e diz, não, eu preciso mais, eu quero mais, eu gosto de fazer aqui com esse acompanhamento. É verdade. Tem uma pergunta aqui, perguntaram, ela acabou de responder, de diástase tardia, se usar a cinta diariamente, mesmo sem pós-parto, melhora a drenagem, porém piora muito a musculatura, certo? Melhor mesmo seria não usar. A minha opinião com relação a isso é o seguinte: se as meninas que fazem um procedimento estético comigo, geralmente vão embora com algum produto, algum dermocosmético que eu peço para elas trazerem uma cinta, que na verdade não é cinta, é aquele macacãozinho que a gente usa por baixo da pele mesmo, sabe? Ele tem uma compressão muito leve, então ele acaba favorecendo uma drenagem, usa ali por 1 hora e tira, só isso. Cinta estranguladora, aquela cinta, né, que prende ali, eu acho que não deveria ser usado
porque realmente, principalmente uma pessoa que não está em pós-parto. Você concorda? Concordo. A cinta realmente, a gente precisa deixar o nosso músculo trabalhar, né? Então, se a paciente passar o dia, a noite, a tarde, só vestir uma roupa, se tiver com cinta, é porque ela não está com tônus. Mas alguns procedimentos estéticos, até principalmente os que precisam de remodelagem, né? Porque gordura é moldável, a cinta ela é muito bem-vinda. E no caso da Amandinha, ela usa também a oclusão da cinta, né? Que quando você aumenta a oclusão, você aumenta a vasodilatação, aumenta a permeação dos ativos. Então faz todo sentido, tá? Só não é para virar a segunda pele, só não é para grudar e não sair nunca mais do corpo, né? Não, gente, a cinta, esse modelo de cinta que eu falei que é um macacãozinho, um dia que você vai sair com seu boy poderoso, vestido colante, você usa, e o dia que você for lá na clínica para fazer seu procedimento, você leva. Só. E bota a calcinha de fio por baixo e tira ele escondido, tira ele dentro do banheiro escondido. Isso aí, ele não pode ver, ele não pode saber. Você tira junto com o vestido. Amiga, tá todo mundo perguntando dessa cinta sua de faixa. Você vende? A gente vende, tá? Eu posso também deixar o contato. Para profissionais tem um preço de profissional, que é diferente do preço de cliente, tá bom? E aí é só dizer que é pupila da Amandinha que a gente faz isso também, manda com preço de profissional. Isso aí. Qual é a duração do tratamento RPP para tratar a diástase? Geralmente, a parte funcional são 3 meses iniciais, uma vez por semana de aula, mas o paciente tem que praticar em casa. Parte funcional é a parte muscular. E a estética, no mínimo 10 sessões, tá? Mas varia de paciente para paciente. A gente tem aquele paciente que tem só comprometimento muscular, a gente tem aquele paciente que tem comprometimento muscular, gordura e flacidez, e a gente tem aquele paciente que tem comprometimento muscular, gordura, flacidez, precisa emagrecer. São 3 cenários diferentes. Exatamente, avaliação, gente. Uma pessoa que retirou um tumor no abdômen e retirou parte da musculatura do lado direito. O que acontece? Perde um pouco a função, acaba perdendo. Gente, eu já tive paciente nesse mesmo esquema aí, inclusive nem sei se é ela, né? Porque é muito parecida a história. Mas sim, o que acontece? Nessa parte que foi retirada a musculatura, geralmente o médico ele roda um retalho ali para ajustar, né? E cria muita fibrose, muita aderência. Então, sim, a funcionalidade fica muito prejudicada naquele local, tá? Porque é uma cirurgia muito agressiva, né? E tem aderências muito profundas. Então, é importante trabalhar, a gente pode trabalhar, pode usar todos esses exercícios com esse paciente, mas ela tem limitações, porque ela não tem um pedaço da estrutura muscular, tá bom? Olga, aquele teste de competência perineal, a gente pode fazer sentado na bola também? Seria melhor? Pode sentado na bola, pode deitado. Se você trabalhar nessa área, você pode palpar com seus dedinhos lá o períneo, lá entre o ânus e a vagina da mulher, para você perceber esse movimento, tá? Pode ser, a própria paciente pode se palpar, tá bom? Você pode, inclusive, é bem bacana você pedir a paciente para se palpar, né? E verificar o que está acontecendo ali, se ela tem competência ou não. Isso é muito interessante. A gente que é físio, a gente aprende, né? Faz até estágio, né? Na faculdade sobre uro e gineco e acaba aprendendo um pouco disso, que é uma matéria bem interessante, tá? A Pauliana Tavares falou, faz uma live sobre isso. Ficou um comentário muito para cima. Me manda um direct falando sobre o quê? Falando sobre tape, eu acho. Tá bom. No pós-parto remoto. Tape, só para acrescentar o que a Amandinha falou, a gente usa tape para prevenção de diástase em gestante, tá? Sim, tem bastante literatura, inclusive a Isabela, que trabalha comigo, ela está fazendo. É bem bacana. O personal me disse que a cinta pode deixar o abdômen frouxo. Pode acontecer isso? A gente explicou aqui que sim. O paciente com mais de 4 meses de pós-parto é recomendado de 5 quanto tempo? Já respondemos. Você está vendo alguma aí? Pós-parto tardio consegue resultado? Para mostrar o tape na gestação previne diástase, sim.
Sim, Renatinha está falando aqui, serotonina responsável pelo peristaltismo. E a serotonina está lá no intestino, 80% dela, né, Renatinha? A gente precisa fazer uma live sobre o intestino, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir assim. Eu tô com um áudio meio ruim. Tá bom aí? Dá para ouvir, Olga? Dá sim, Amandinha. Tá. O que? Terá curso em São Paulo, Olga? Terá. Depois de Salvador vem São Paulo, depois BH, se eu não me engano, ou antes é Fortaleza, tem. A gente sempre tem em São Paulo e Fortaleza. São duas cidades que sempre tem. Quando eu for aí em Fortaleza, quero ver você. Gente, quais os tipos de abdominais são contraindicados para quem tem diástase? É aquilo que a gente já conversou, não tem contraindicação, né? Mas se a paciente não tem um abdômen funcional, a gente evita todo e qualquer abdominal em que ela não consiga manter esta barriga controlada, este abdômen controlado. E um deles é, por exemplo, o abdominal de encurtamento, né? Aquele que a gente aproxima o tronco, né? O peito do assoalho pélvico. Esse aí é o que ela tem mais dificuldade de manter esse abdômen ativado. Então, é o que aumenta mais a pressão abdominal, é o que a gente evita mais, tá? Exatamente. Tânia Moraes falou aqui que o Márcio trabalha muito no funcionamento intestinal e eu queria aproveitar para falar com vocês que é verdade, porque eu me propus a trabalhar e mostrar para vocês o tratamento estético, que é um dos que eu utilizo, que é o Márcio, é o meu carro-chefe na clínica, e eu jamais conseguiria tratar um paciente sem cuidar do intestino dele, sabe, gente? Isso é muito importante. Então, é lógico que eu ia mostrar um tratamento para vocês que trabalha o intestino. E a gente sabe que o intestino é responsável por tanta coisa, pela liberação dos hormônios que eu falei aqui para vocês. É lá no intestino que acontece a conversão do triptofano em serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade. É lá no intestino que tem todas as junções que a gente chama de tight junction, que se acontecer delas romperem, vai acontecer o leaky gut, aquilo que estava dentro vai para fora e vai prejudicar muito. Então, o intestino ele é fundamental nos nossos tratamentos estéticos. E o Márcio trabalha o intestino de forma mecânica, a gente consegue fazer um estímulo manual ali e tem uma melhora muito, muito interessante. É um tratamento assim, de intestino, um movimento intestinal que a gente faz, não é comum aos que a gente já conhece por aí, né? Fazendo aquela manobra assim. Quem trabalha com Márcio sabe disso. É um movimento mais profundo e bem diferente, assim, sabe? Por isso que o Márcio é diferente. Falando do Márcio. Vai ter curso no Rio, vai ter curso... Gente, segue a Olga também, porque ela vai postar a agenda para vocês. Tá todo mundo querendo curso aqui, ó. Mato Grosso do Sul, Paraná, curso online, curso no Rio, curso no... O curso online a gente vai lançar agora dia 10, tá? Mas o presencial a gente tá dependendo aí desse momento. Tem que esperar um pouco. Mulheres da terceira idade, é possível, Olga, recuperar o tônus? Não só o tônus, tá, gente? A gente recupera o tônus, o libido, a postura, o emocional. Essas são maravilhosas. Olga, para quem tem essa diástase, essa disfunção, na verdade, o que é indicado fazer assim de abdominal? Para quem tem a diástase, gente, se tá afuncional, né? Se não tem funcionalidade, o ideal é que evite até você ter um controle do abdômen e do assoalho pélvico. Se durante o exercício, por exemplo, uma prancha que não é encurtamento, você tem controle do abdômen e do assoalho pélvico, você pode fazer, porque todos os músculos eles precisam de tônus e força, ser estimulados das duas maneiras. Mas se não, é melhor não fazer. Se não tem essa consciência, é melhor não fazer. Você acha que para praticantes de musculação sempre tem a pressão intraabdominal aumentada? Sempre tem mais chance de ter diástase? Bom, se ele fizer o movimento correto, com a respiração correta e com as ativações corretas, ele não tem, tá? O problema é que a maioria não tem esse conhecimento, tá bom?
Perguntaram aqui, ó, eu acho interessante falar até para você esclarecer isso. Se você usa o LPF no seu tratamento. Eu não posso dizer que eu uso o LPF, embora seja a escola a qual eu fui formada. Por quê? Porque eu mudei algumas coisas do LPF, dos parâmetros básicos do LPF, para adaptar as necessidades da minha paciente no pós-parto. Então, eu não posso chegar e dizer que eu dou LPF ou que eu estou fazendo LPF porque eu mudei o fundamento dele. Então, seria irresponsabilidade minha dizer que eu dou LPF. Mas a escola que eu fiz a minha formação de hipopressiva, a qual eu fui Master Coach, trabalhei pela Espanha, formei profissionais, é sim o Low Pressure Fitness, tá? Mas é diferente, tá, gente? O conceito que ela usa é diferente. Eu já fiz os dois, então eu posso falar para vocês também. Qual a frequência ideal do tratamento, Olga? A rotina do paciente? Diária, o exercício físico. Com a gente, ela só faz uma vez por semana, mas aquilo que ela aprendeu, até porque a gente imagina que a mulher no pós-parto, ela não tem tanto tempo de ficar indo para clínica, ou então a rotina dela receber você em casa é mais complicada. Às vezes a gente chega, o bebê chora, dá na hora de mamar, né? Então a gente vai lá uma vez, dá uma super aula, ensina tudo, e aí, isso eu tô falando da parte muscular, né? E aí aquela paciente tem a obrigação de fazer em casa, todos os dias. Eu peço para que faça 3 vezes ao dia nesse período inicial, pelo menos 10 minutinhos, porque lembra que a gente está trabalhando com neuroeducação e o cérebro aprende por repetição, né? Então, quanto mais estímulo a gente der, mais o cérebro vai se adaptar àquele estímulo e automatizar aquele estímulo, que é o que a gente busca. Olga, muita gente perguntou o que você acha da cinta no pós-clínico. Ai, gente, eu sou super fã da cinta no pós-crio. Eu amo, não tem uma paciente minha que não use cinta no pós-crio, tá? E olha que crio é uma coisa que eu faço a rodo lá na clínica. Ótimo, que eu também indico para usar. Eu acho bacana. Mas assim, eu tenho uma né? linha de pensamento que talvez você, você tira aquela gordura e você tem que ajudar a pele, né, aí retornar. O que eu acho que, assim, tecido adiposo é tecido moldável, tá? Quando você faz a crio, você congela e você não tem como dizer com precisão que você congelou 10% daqui, 5% daqui, 3% daqui. Aquele tecido, ele começa a sofrer apoptose. Esse processo, essas células que vão fagocitar, elas vão retirar as células daquele local. Então, a cinta, na minha opinião, é importante para a gordura que fica, não para a gordura que vai sair, porque a gordura que fica, ela tem que se remodelar, ela tem que se reorganizar. Então, para a gente evitar depressão, saliência, a gente usa o estímulo da cinta. É igual a lipoaspiração. O médico, ele também não tem como dizer que tirou do mesmo tanto que tirou aqui, do mesmo tanto que tirou ali, do mesmo tanto. Então, ele usa a compressão também, a cinta, para o tecido adiposo se reorganizar. E esse momento em que ele está em reabilitação, né, porque ele sofreu uma injúria, a cinta, ela dá esse estímulo mecânico para que essa gordura se reorganize da melhor maneira possível. Isso é muito bacana. Por isso, eu sou a favor desse tipo de cinta no tratamento estético, com controle de tempo e controle, né, da musculatura da paciente. Perguntaram também como tratar o MAF na gestação com relação ao intestino. É uma forma que a gente não vai tratar porque não vai haver manobra alguma na barriga da gestante, tá? O MAF, ele vai tratar o restante do corpo, a face também, mas a barriga a gente não vai mexer, a não ser fazer uma hidratação. E o intestino da gestante, ela tem que ser tratado por um profissional, que pode ser você, o terapeuta dela, indicando probiótico, porque já tem muito artigo científico falando da relação do uso do probiótico na gestação, que é benéfico para a mãe e para o bebê. Indicando também um nutricionista para que ela melhore a alimentação dela, né? O uso do magnésio, né, que também pode ser usado durante a gestação. Então, tem N coisas que a gente pode utilizar para melhorar esse intestino na gestação, tá? Quando a paciente tem estrias ou uma pele com flacidez, tem diferença para identificar seria a diástase, no caso? Não, gente, não tem. E nem se o paciente tiver muita gordura, a muita gordura, ela dificulta o teste de palpação, por exemplo, entendeu? Mas mesmo com muita gordura, você consegue identificar. Agora, quando ela tem muita gordura, é mais difícil você ver a função, né?
durante o exercício. Então, você tem que realmente palpar ali, pedir para ela fazer o movimento para você sentir, porque ver vai ser mais difícil. Usar a mão. Isso aí. Renata Trinca disse que vai fazer meu curso em BH, ela e Camila. E Olga também. Sim, senhora. Vira pra aí, hein, Olga? Vou me virar, pode deixar. Gente, vamos fazer. Vamos as 3 juntas. As meninas estão pedindo meu curso também, né, de MAF. Qual é a data? Tu já sabe? Não sei, porque Isabela, manda aí a data. Gente, a gente vai fazer uma reunião amanhã para falar de datas, né? E de outras possibilidades também. E na quarta-feira eu vou botar tudo aqui no jogo para vocês. Vou lançar tudo aqui, tá bom? Quarta-feira tem novidade. Deixa eu ver. Fiz os exercícios da Olga na live e minha barriga deu uma boa desinchada. Olha, Olga, é porque a Olga tá fazendo. Ai, Olga, fala. Aí gente, enquanto durar a quarentena, né? Todos os dias, 8 horas da manhã, eu tô assim, ensinando hipopressivo. Não é o RPP, tá, gente? Tô ensinando hipopressivos. Aí sim, eu acho que eu tô ensinando o LPF mesmo, na sua íntegra, tá? Então, eu tô ensinando todos os dias, 8 horas da manhã. A gente tá evoluindo, né? Tá crescendo, aumentando a quantidade de exercícios. Então, quem quiser vir comigo todo dia, 8 horas da manhã, eu deixo a live gravada também para quem quiser assistir depois, tá? Aí, a paciente não pode realizar abdominais por causa dos problemas na coluna. Eu consigo ter bons resultados sem abdominal ou tem algo que eu possa indicar para potencializar? Eu, Olga, não faço abdominal convencional, tá? Não faço. Nem eu. Também não faço. Pode fazer a corrente alce? Pode. Deixa eu ver mais. E, gente, eu acho que vocês estão repetindo, né? As perguntas aqui. Você viu alguma diferente aí, Olga? Não, acho que não. Acho que estão repetindo aqui as perguntas. Estão repetindo. Maravilhosas. Ai, o povo gostou. Que bom, gente. O povo está querendo fazer seu curso, Olga. Ai, vai ser um prazer, gente. Muito obrigada. Faz uma live falando de probióticos. Posso fazer, sim. Também quero. Fazer uma live falando de intestino para vocês. Eu acho que a gente tem que saber. Um show de conhecimento. Deixa eu ver. Acho que não tem mais pergunta. A galera tá aqui elogiando. Eu não posso criar, Olga. Carol Souza perguntou. Né, no meu pós-crio, eu uso os 30 primeiros dias direto, os 30 segundos dias por 12 horas e os 30 terceiros dias eu divido em quinzena. As primeiras quinzenas por 8 horas e as segundas quinzenas por 4 horas, depois eu liberto ela. Isso aí. 3 meses, né? 3 meses. Que é o tempo que a gente acompanha, geralmente, né? Exatamente. Só isso, gente. Amanhã a gente vai atualizar vocês com vagas, né? Quarta-feira, na verdade, com vagas, tudo. Vai ter live aqui durante a semana. A Olga vai fazer mais live essa semana? Vou fazer, só não amanhã, terça-feira, porque eu dou aula na universidade. A aula na universidade continua, tá? A distância, mas continua. E aí eu dou aula de 7 horas até meio-dia, então não tem live. Mas quarta-feira tem live. Ai, que show! Que horas? 8 horas. Todo dia, 8 horas. E eu deixo ela gravada também lá pra ficar lá às 24 horas, 8 horas, né? Da manhã, tá, gente? 8 horas da manhã, tá, gente? Eu consegui fazer um dia, porque a Helena deixou. É isso, né? Quem manda na gente são as crianças. A minha mãe tá na live. Minha mãe é essa. Quem é a tua mãe? Carla Fernandes. Quantos conhecimentos são inteligentíssimas e que show de live. Ai, obrigada, gente. Mãe Helena acordou. O livro vai ficar aqui no Insta, eu vou mandar, a Olga vai me mandar, eu mando aqui para vocês.
24 horas, Olga, de cinto, dormir de cinto, não posso ter imediato. Se a paciente aguentar, tá? Às vezes é muito desconfortável para algumas, aí eu libero dormir sem, ou só com aquelas calcinhazinhas de compressão. Isso aí, gente, eu concordo com ela, tá? Gente, olha só, as perguntas que vocês estão falando agora são perguntas que foram repetidas. Então, o que eu vou fazer nessa live? Vou deixar ela salva, tá? Para que vocês possam reassistir e pegar mais conteúdo aqui, tá bom? Bom, acho que é isso. Muito conteúdo, né? Muito! Deu mais 2.000 pessoas assistindo quando eu finalizei ali, deu para olhar. Mais 2.000 pessoas assistiram a gente aqui. Foi a gente passou conteúdo para as pessoas. Que bom, e eu espero, né? assim, que vocês façam a diferença na vida do paciente de vocês. Depois dessa quarentena, vocês vão voltar, assim, explodindo de conhecimento, tá? Tem mais live essa semana aqui também. Tem live com a Olga. A Cami vai fazer live também. Tem muito conteúdo bom no Instagram para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Amandinha. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada a todos vocês que estão até essa hora com a gente, há mais de 1h30 de live, né? Então, foi muito bom. Obrigada por todas vocês. Eu me sinto muito feliz. Eu estou vendo os comentários de todas e realmente para a gente. Olha, te amo, amor da minha vida. E é isso, né? É isso, amor. Fica com Deus, tá? Obrigada, Amandinha. Você, a família agora, maridão. E eu vou dormir.